E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos continuar o estudo do movimento unidimensional de uma partícula sobre o eixo X, generalizando a interpretação geométrica do deslocamento que vimos de forma mais simplificada no estudo do movimento retilíneo e uniforme. Vamos considerar agora, de forma geral, um movimento não uniforme, conforme ilustrado no gráfico da velocidade da partícula versus tempo. Vamos dividir o intervalo de tempo total do movimento, T2 menos T1, em pequenos intervalos de larguras temporais, ΔT1, ΔT2, ΔT3 e assim sucessivamente. A partir dessa divisão, aparecem retângulos abaixo do gráfico, acima do eixo dos tempos, no intervalo de tempo considerado. Observe a figura. Se nós admitirmos que cada intervalo de tempo é pequeno o suficiente, nós podemos admitir que a velocidade da partícula permanece praticamente constante em cada intervalo. E sendo a área de cada retângulo igual ao deslocamento sofrido pela partícula no correspondente intervalo de tempo, nós podemos calcular o deslocamento ΔX1 sofrido pela partícula referente a esse primeiro retângulo da seguinte forma. Basta multiplicar a velocidade da partícula no instante T1, considerada praticamente constante nesse primeiro intervalo, pelo intervalo de tempo ΔT1. Observe que eu estou fazendo lado vezes lado. Da mesma forma, o deslocamento ΔX2 sofrido pela partícula, referente ao segundo retângulo, ao segundo intervalo, é igual à velocidade da partícula no instante T2', velocidade praticamente constante nesse segundo intervalo, vezes ΔT2. E da mesma forma, nós podemos obter o deslocamento ΔX3 sofrido pela partícula referente a esse terceiro intervalo, referente a esse terceiro retângulo, da seguinte forma. Basta multiplicar a velocidade da partícula no instante T3', velocidade que permanece praticamente constante nesse terceiro intervalo, pelo intervalo de tempo ΔT3. Esse raciocínio se repete para todos os retângulos que aparecem na figura. Muito bem. Se somarmos todas as contribuições ΔX, nós vamos obter de forma aproximada o deslocamento total sofrido pela partícula no intervalo de tempo delimitado no gráfico. ΔX, portanto, vai ser aproximadamente igual ao somatório para I, variando de 1 a nzinho, da velocidade V no instante TI, que multiplica o intervalo de tempo ΔTI. Observe a expressão obtida. Esse somatório vai se aproximando cada vez mais do valor exato à medida que o intervalo de tempo ΔTI diminui. No limite em que ΔTI tende a zero, nós vamos obter, de fato, de maneira exata, o deslocamento total sofrido pela partícula no intervalo de tempo considerado. Portanto, ΔX é igual ao limite, fazendo ΔTI tender a zero, do somatório para I, variando de 1 a nzinho, da velocidade V no instante TI, vezes ΔTI. Neste caso, o deslocamento total sofrido pela partícula corresponde de fato à área delimitada pelo gráfico, pelo eixo dos tempos, no intervalo de tempo considerado. Observe a expressão obtida. O limite dessa soma recebe um nome especial. Ele é chamado de integral definida da velocidade da partícula em relação ao tempo. Logo, nós podemos escrever que x no instante t2 menos x
no instante t1, ou seja, ΔX, é igual à integral do instante t1 ao instante t2 da velocidade da partícula em relação ao tempo. T1 e T2 são os limites de integração, e a velocidade da partícula em relação ao tempo é chamado de integrando. E de fato, aqui nós temos a área já citada anteriormente. Muito bem, observe a expressão obtida. Vamos agora recuperar a lei horária do movimento retilíneo e uniforme a partir desse resultado obtido. No estudo do movimento retilíneo e uniforme, nós vimos que a velocidade da partícula permanece constante e igual a Vzinho. Sendo V uma constante, ele sai da integração. Logo, x no instante t2 menos x no instante t1 é igual à velocidade V, que sai da integração, que multiplica a integral de t1 a t2 de dt. Essa integral nos dá justamente o instante t. Pelo teorema fundamental do cálculo, nós vamos obter V que multiplica t2 menos t1. Vamos agora fazer algumas considerações. Vamos admitir que x no instante t2 corresponde a x no instante t. Vamos admitir que x no instante t1 corresponde a x no instante t0, que é igual a x0. E vamos admitir que o instante inicial t0 é igual a zero. Então, observe as considerações realizadas. Substituindo tais igualdades na expressão acima, obtemos x no instante t2 corresponde a x no instante t, menos x no instante t1 corresponde a x0. Isso é igual à velocidade da partícula, V, que multiplica t2 menos t1. t2 corresponde ao instante t. E t1 vale zero. Muito bem. Isolando a posição da partícula em função do tempo t, obtemos a posição inicial x0 mais a velocidade da partícula vezes o tempo t. Dessa forma, recuperamos a lei horária do movimento retilíneo e uniforme, conforme era de se esperar. Muito bem. Observe mais uma vez os resultados obtidos. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.